Eu ouso dizer que a greve de roteiristas fez muito bem pra essa série, porque a segunda metade da temporada ela foi gravada meses depois, porque teve a greve. Eu acho que isso fez ela se tornar uma das melhores de 2025. E a gente vê que foi um acerto muito grande ela ser criada pelo mesmo diretor dos filmes, porque a expansividade do material funciona muito bem. Tem uma forçação de barra ou outra na forma como eles escolhem expor as conexões, embora todas as conexões funcionem muito bem. Elas funcionam, mas algumas são meio, sabe, toma aqui ó, tô desenhando pra vocês. O que eu quero dizer é que podia ser um pouco mais sutil a revelação de que a Marge é a mãe do Rich dos filmes, sem precisar mostrar a foto e os cacete, né? Mas a conexão funciona, principalmente pela adição do detalhe que a gente não sabia, que o nome Rich vem em homenagem ao nosso atacante do Vasco. Isso é legal também, porque muitas vezes a série cai no óbvio, mas ela sabe fugir do óbvio também. Seria muito óbvio, por exemplo, se o Rich dos filmes fosse filho da Marge e do Rich atacante. Só que aí pra driblar isso, eles vão lá e matam o atacante numa das melhores cenas da série. E essa cena dele voltando é incrível também, com o dedo do meio, fazendo uma referência à própria Marge, né? Pô, o moleque é demais, cara, me amarrei nesse personagem. E enquanto eu tava assistindo, eu pensei o seguinte, eu vou chegar naquela parte onde o Pennywise fala que ele é passado, futuro, que a morte dele é o nascimento também, mas antes disso, no primeiro momento, quando ele revela pra ela que ela vai se casar com um cara chamado Tozer e que vai ter um filho, mostrou até a foto do Finn Wolfhard pra ela, eu pensei assim, pô, vai ter que apagar a memória dela de alguma forma, porque não faz sentido ela continuar morando lá, casar com um cara com aquele sobrenome e ainda botar o mesmo nome no moleque. Não faz sentido ela sabendo o que vai acontecer, sabe? Mas não foi o que rolou. A memória da Marge tá intacta e vai tudo acontecer como era pra acontecer. E aí eu acho que existem duas opções pra seguir a partir daí. A primeira é que ela encarou isso como uma espécie de profecia, tá? Eu vou casar com aquele cara, eu vou botar o nome do meu filho de Rich mesmo, porque é ele que vai derrotar o Pennywise. O Pennywise falou isso pra ela. Como se fosse uma espécie de herói escolhido, sabe? É ele, então vou fazer tudo igualzinho à tal da profecia, entre aspas. E isso vai de acordo com a Ronnie, que nunca mais é citada e realmente saiu da cidade, né? Foi pro Canadá, eu acho, e vai esquecer tudo. Já o Will fica em Derry com a família, e isso eu achei bizarro. Tipo, eu sei que ele fica lá, porque tem o Mike, né, nos filmes, mas cara, como assim, irmão? A família tava com a mala pronta, o carro ligado já, a Charlotte fala, não, vamos ficar mais um pouquinho, vamos ficar aí, pô, tranquilo aqui, já estamos aqui, já tem a casa aqui, fazenda, pá, não sei o quê. E o Leroy, que é o mais brabo de todos, aceitou numa boa, sem discutir. Irmão, comigo não tem discussão, vou embora dessa cidade pra ontem. Eu achei que ficou bem rasa essa conclusão da família Hanlon. Até porque a gente já sabe que eles vão continuar até a época do filme 1 e do filme 2 também, com o Mike, que é o filho do Will já crescido. É por isso que eu gostava da teoria de que o avô do Mike naquela cena do filme não era o Leroy, mas sim o Hank. Porque tem aquela cena do Hank se vestindo como Leroy pra passar por ele, então fiquei achando que aquilo não tinha sido à toa. Achei que o Leroy ia morrer nesse episódio, acho que inclusive ele deveria morrer, e o Hank ia assumir a identidade dele, justificando a obrigação de ficar em Derry. E por falar em teoria, eu vi depois que tinha uma teoria de que essa mulher pendurada era a Lily, já crescida, e queria condizer com a história da Bev, mas não foi isso. Eu gostei muito da aparição da Bev, tá? Da Sophie Lillis lá, só que eu gostava mais da teoria de que a Lily era a mãe dela, a Lily que se enforcou ali porque não conseguiu superar, ficou louquinha, ficou maluquinha, aquele final cru, sabe, agridoce, até porque ela sempre teve essa ligação com o Juniper Hill, então acho que seria um elo muito maneiro. E aparece a Ingrid com a skin de Sra. Kirsch. Vale dizer que não é a mesma atriz do filme porque aquela senhora faleceu ano passado. E eu continuo cravando que a Sra. Kirsch do filme era o Pennywise, porque não faria sentido ela ter aqueles poderes. Aquela cena dela interagindo com a Bev no finalzinho foi só pra fazer, é um easter egg, sabe? Uma coisa, só uma referência pra gente pescar, porque como eu disse, cara, não tem como ser ela em carne e osso lá no filme. Mas eu achei legal que deixou em aberto, sabe? Assim, nem tudo tem que ser mastigadinho e respondido, sabe? Ficou assim, é ou não é, enfim, mas não é. E o Dick Halloran, faltou ele aparecer chegando no Hotel Overlook e encontrar o Jack Nicholson, né? Pra quem não entendeu o que rolou ali é o seguinte, o Dick Halloran da série é o mesmo Dick Halloran de O Iluminado, aquele que ajuda o Danny com os poderes. Então por isso que ele fala aquilo pro Leroy, que ele conseguiu um contatinho no hotel e que, porra, que dor de cabeça o hotel pode dar pra ele. Por falar no Dick Halloran, é uma pena que tanto o Chris Chalk quanto o Bill Skarsgård muito provavelmente vão ser ignorados nas premiações, porque as atuações são incríveis. O Bill como Pennywise a gente já conhece bem, mas ele fica cada vez melhor, o cara nasceu pra esse papel, é impressionante que todas as cenas dele são incríveis, dá pra notar o quanto ele tá se divertindo horrores fazendo esse personagem, ele adora interpretar o Pennywise, mas o Chris Chalk eu não conhecia e a atuação dele eu achei muito foda na temporada inteira.
E agora voltando pra Marge, que eu falei que teria uma segunda opção com a história lá do Pennywise, eu ainda acho ok a memória dela ficar intacta, só que eu acho que a grandeza da bizarrice dos acontecimentos não condiz com a passividade de Derry nos filmes, que é, tipo, vem depois disso tudo, parece que ninguém lembra do que aconteceu, porra. Não parece que nada disso aconteceu quando a gente vai ver os filmes, sabe? Mas aí tem uma coisa muito importante, que é a tal da experiência temporal do Pennywise. Eu vou tentar explicar aqui, eu vou tentar entender junto com vocês porque é complexo, hein? Então, o próprio Pennywise revelou que a experiência dele com o tempo não é a mesma que a nossa, que a morte dele significa o nascimento e vice-versa. Ou seja, no primeiro momento me veio à cabeça o conceito de viagem no tempo. Eu não tô dizendo que a porra do palhaço viajou no tempo, tá? Tô falando de conceito. Como se, por exemplo, quando o Clube dos Perdedores conseguem derrotar ele no final do filme 2, os personagens seguem a vida normalmente, afinal a gente só caminha em uma direção, né, que é o futuro. Mas ele diz que a morte dele é o nascimento. Eu fiquei com a impressão de que ele é capaz de vivenciar o passado ou qualquer linha temporal quando quiser para tentar impedir que ele seja derrotado. Talvez tentando matar os ancestrais do Clube dos Otários, como a Marge, por exemplo, que é a mãe do Richie. Então vamos supor que quando o Pennywise morre, o ciclo se reinicia pra ele. A questão é que a morte do Pennywise é inevitável, ele sabe que vai acontecer e sabe quando vai acontecer. Mas isso pouco importa pra ele, porque ele consegue vivenciar esses ciclos de 27 anos quando ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Talvez até criando novas linhas temporais. E isso justifica o fato de que vão ter mais 2 temporadas e essas temporadas vão se passar cada vez mais antes no passado. É o Pennywise sempre despertando no tempo que quiser para causar caos. Eu acho que essa seria a melhor explicação para o comportamento passivo de Derry nos filmes e no livro também. Que se toda essa história do nevoeiro tivesse acontecido, os militares, tudo aquilo, cara, a cidade ou seria bombardeada ou seria abandonada. Então meu palpite é, os acontecimentos de Bem-vindos a Derry não aconteceram na mesma linha temporal, na mesma timeline que os acontecimentos do filme. Eu acho que o palhaço conseguiu mudar algumas coisas porque não é possível. Mas agora eu quero saber qual foi a sua interpretação desse momento, né? O Pennywise, ele viaja no tempo? O que significa que a morte dele é o nascimento também? Comenta aí embaixo a sua interpretação. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. É isso aí, até a próxima. Valeu, fui!